Pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV. Vamos para um pré-jogo bem legal a partir de agora. Vamos falar desse jogo de logo mais entre Sport e Retrô. Pois é o jogo de volta aí das semifinais do Campeonato Pernambucano. A primeira perna aconteceu antes do Carnaval, né? Você vai lembrar. E o Sport venceu lá nos aflitos, porque o jogo aconteceu nos aflitos, pelo placar de 1-0. E agora, com o mando de campo do Sport, na Ilha do Retiro, com mais de 15 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse confronto, hoje o Sport recebe o Retrô. E é um jogo que promete bastante entre essas duas equipes. O Retrô, que tem alguns problemas, é um time mesclado, né, com jogadores jovens, jogadores mais rodados, e um Sport que está no processo de montagem, né? O Sport ainda é um time em formação, que mostrou muitas falhas na primeira partida. Se o Retrô não tivesse sido tão, né, não tivesse utilizado o preciosismo na hora da finalização, talvez o Retrô tivesse vencido o Sport. Porque o Retrô teve um volume de bola interessante no primeiro jogo, jogou muito, né? É tão tal que o Douglas Santos e também ali o Wagner Love, o Cadi principalmente, estava ganhando ali nas divididas, que o Retrô fez um jogo, pelo menos no primeiro tempo, né, para conseguir vencer o Sport na primeira etapa. Mas quem abriu o placar mesmo foi a equipe do Sport, um gol ali do Gustavo Maia, tá? Então veja, é uma partida que tem jogo ainda, né? Apesar que o favoritismo desse confronto está no Sport. É natural, é a camisa mais pesada, tá? Mesmo sendo uma equipe em formação, é muito superior, né? 1000 vezes superior ao Retrô. Mas claro que tudo isso que eu estou aqui trazendo aqui nesse começo do vídeo, ele vai realmente entrar em campo se o que eu estou falando por parte do Sport dentro de campo for demonstrado. Porque fora das quatro linhas, no caso na teoria, realmente o Sport é muito superior ao Retrô. Mas vimos um Retrô que no primeiro tempo deu trabalho ao Sport. Já no segundo tempo, daquele primeiro jogo lá, vimos um Retrô que aceitou a derrota e foi passivo no jogo. Tá? Pouco criou, pouco agrediu. Teve algumas mudanças, é verdade, na equipe do Retrô, mas que pouco mudou alguma coisa. Então eu espero hoje um jogo equilibrado, um jogo com esse favoritismo, esse leve favoritismo do Sport. Peça a peça é muito melhor, já expliquei isso. Mas assim, por ser uma equipe em formação, porque ainda tem jogadores que estão chegando, é o caso ali do Cleison, Benevenuto, né, que jogou como titular naquela partida, depois foi substituído no segundo tempo pelo Marcelo Aju. Outro atleta também que entrou no segundo tempo, o Cleison, tá? O Depena, não se sabe se vai ser titular ou até mesmo a repetição da mesma onzena, porque o Felipinho deve ficar fora mais uma vez, tá? No jogo passado teve o Davi Gabriel na lateral esquerda. Então, assim, é um jogo de uma equipe que tem problemas, que é o Retrô, e que precisa melhorar, contra uma equipe que está em formação, mas que peça a peça é muito melhor do que o Retrô, tá? Então, assim, eu vejo um jogo muito equilibrado para hoje à tarde, às 4h30, na Ilha do Retiro. Tem esse jogo que vai definir quem vai para a final do Pernambucano. É o reencontro, né? Mais uma vez, é a continuação do reencontro, da reedição da final do ano passado, quando o Retrô, naquele momento, no primeiro jogo, perdeu pelo placar de 3-2 e na Ilha venceu pelo placar de 3-2, de 2-1, perdão. Então, assim, é um Retrô que, pelo menos no histórico em decisão, perdeu para o Sport nos pênaltis, foi derrotado, ficou com o vice-campeonato do ano passado, mas que já mostrou que pode ter força para, quem sabe ali, igualar o marcador.
Hoje é muito simples. O Sport precisa segurar o placar, 0-0, estará classificado. Se ganhar de 1-0, aí vai obrigar o Retrô a ter que fazer 2. Tá? Agora, se o Retrô conseguir um gol, aí igualar ali no marcador, né, no placar agregado, aí o Sport vai ter que sair para o jogo, né? Também tem isso. Mas eu sinceramente, tá, torcedor, na primeira partida eu via um equilíbrio mais equilibrado, né? Nem sei se isso existe. Mas assim, agora eu vejo o Sport à frente. Jogar em casa com o apoio do seu torcedor, volto a dizer, mais de 15 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Então, de verdade mesmo, eu não vejo o Retrô, eu não vejo o Retrô vencendo o Sport hoje, não. Não vejo. Talvez eu veja o Sport vencendo o Retrô com mais facilidade do que foi no primeiro jogo. Mas eu não vejo o Sport sendo eliminado pelo Retrô. Com todo respeito ao Retrô, com todo respeito ao Jamerson, né, que é o treinador do Retrô, mas eu não vejo mesmo essa situação aí do Retrô chegar e surpreender o Sport. Antes da gente passar aqui a provável escalação das duas equipes, vamos falar um pouquinho sobre o Retrô, porque eu já falei do Retrô, mas assim, sobre o DM do Retrô, rapaz, porque o Fialho tá fora desse jogo, gente. O Retrô atualizou o seu DM e trouxe a informação que o Fialho está fora. Vai desfalcar o Retrô aí por pelo menos 8 semanas. Ele entrou no segundo tempo, tá? Você vai lembrar. Entrou no segundo tempo. Era o retorno do Fialho, depois de se recuperar de uma lesão. E ver como é a vida de jogador, né? Teve uma lesão nesse jogo. E aí a lesão é o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Sofreu uma lesão no ligamento colateral medial, de grau 2. E aí, rapaz, que situação, né? É uma ruptura, né? Uma ruptura, tá, de ligamento. Ou seja, as fibras estão comprometidas. Então, um atleta que vai ter um processo para se recuperar, tá fora da temporada. Não tá fora da temporada, pelo amor de Deus. É 8 semanas, tá? Mas vai ficar um bom tempo de molho, né? Então, uma pena, porque é um atleta que tem muito, né? Foram 3 partidas disputadas nessa temporada, saindo do banco, que ele não conseguiu a vaga de titular ainda nesse time do Retrô, mas que é uma pena, né? É um atleta que não vai fazer muita diferença na onzena principal, porque a onzena principal não tem um Fialho, tá? Não tem um Fialho, mas tem essa situação aí dessa lesão, 8 semanas. Além do Fialho, aí o Retrô não conta com o Denilson, não é novidade. Tem uma lesão no tendão patelar, né? Uma ruptura lá no tendão patelar. O Darley, que é goleiro, tá com tendão do bíceps também, né? Eu tava no jogo do Náutico contra o Retrô e o Darley passou do meu lado e eu vi ele com a tipóia, né, na mão. E tem também o Fabrício, tá? Que é outro que está lesionado, lesão grau 2, lesão de LCM, né? Então, assim, o Retrô tem aí os seus visitantes. Eu falo visitantes porque não vão ficar no DM, vão se curar, né, para ficar aí à disposição para um futuro, para a Série D. Porque para o Campeonato Pernambucano, o Retrô pode encerrar sua vida hoje. Ou não, né? Pode surpreender e eliminar o Sport hoje. Volto a dizer, acho muito difícil que isso aconteça, tá? Acho muito difícil mesmo que isso aconteça logo mais às 4h30 na Ilha do Retiro. O DM do Sport conta com o Felipinho, tá? O Felipinho é a dúvida, mas eu creio que não vai para a partida, tá? Tá no processo de transição e é pouco provável que esteja à disposição para esse duelo. E qual é a dúvida? Creio que o Davi Gabriel, que não foi tão bem no jogo contra o Retrô, confesso, eu estava na partida, senti muita falta dele, senti ele um pouco desentrosado com os atletas, com os colegas de equipe, mas é um jogador que o Sport tem. E aí você tem um Rafinha. Não vai colocar o Rafinha. O Roger Silva não vai colocar o Rafinha para jogar uma partida como essa. É até natural que
O que eu tô falando agora é de se espantar que o Sport trouxe um lateral esquerdo que ainda não conseguiu performar. Não é espantar. Eu não vou dizer se espantar, porque aí eu vou ser ignorante, né? E aí eu vou ser irresponsável também, porque o atleta chegou agora há pouco, tá se entrosando, mas eu iria de Rafinha. Eu iria de Rafinha, de verdade. Porque aí você tem Augusto Pucci de um lado, Rafinha no outro. Os dois se conhecem. Porque eles iniciaram o campeonato, porque eles já jogam juntos, tá? E assim, mas eu creio que não vai ser isso não. Eu creio que o Davi vai ser titular nesse jogo de hoje na lateral esquerda. A dupla de zaga, Benevenuto e o tem o Ramon, né? Ou até mesmo Marcelo Aju, não se sabe ainda, né? Mas eu vou passar daqui a pouquinho a provável escalação. Pode ter mudança no meio-campo, tá? Pode ter mudança no meio-campo. Por exemplo, o Iago Felipe não está agradando tanto. Não está agradando tanto. Com isso, torcedor, com isso, pode ter uma brechinha ali para o Depena. Depena pode aparecer. O Max. Não, pelo que o Max não. Mas o Depena poderia jogar com esse meio armador. O atleta consegue entregar, entrou bem no jogo. Passou, teve um lance com o Gustavo Maia que ele participa, o Gustavo finaliza. Tem a boa defesa lá do goleiro Paulo Ricardo, do Retrô. E ele teve uma bola que ele pega pelo corredor esquerdo, que ele puxa para dentro e finaliza no canto direito do goleiro Paulo Ricardo. Ou seja, é um atleta que erra poucos passes e que, pelo que parece, ele se adaptou mais rápido. Porque também tem isso, né? Tem jogador que demora um pouco para se adaptar, é até natural. Mas assim, ele não sentiu essa dificuldade. Desde a partida contra o Santa Cruz, quando ele entrou muito bem naquele jogo. Então, assim, se tiver novidade nesse meio campo, né, não vai ser uma surpresa que a gente está trazendo aqui também. Essa provável mudança no setor do meio de campo. Agora, para o ataque, não vai ter não, tá? Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e o Barleta, tá? Cleison não vai entrar agora, tá um pouco fora de ritmo ainda, tá voltando. Deve ganhar titularidade no futuro, mas agora não vai entrar como titular, não. Tem o Cleison, o Yuri Castilho ainda não estreou, né? Vai lembrar aqui também, ele estava no jogo passado, tô até dando uma olhadinha aqui, não estava. Então, assim, tem alguns atletas para estrearem. Tem o Thiago Couto, né? Essa dúvida no gol, mas eu creio que o gol vai continuar com House, né? Ou House, como queira. E aí deve ter. A interrogação mesmo é esse setor do meio de campo, tá? Eu creio que o meio de campo fica essa interrogação. Ou até mesmo a zaga, mas eu creio que a zaga não vai ter mudança, não. Deixa eu passar aqui a provável escalação, porque o vídeo tá ficando longo. Aí o torcedor diz, não vai passar, não, é? Vamos lá, provável escalação. House no gol. A lateral direita com Augusto Pucci. A dupla de zaga, Matheus Benevenuto e Ramon Carvalho ou Marcelo Aju, tá? Marcelo Aju pode aparecer ali, quem sabe. E a lateral esquerda, acredito que não vai ter mudança não. Felipe não vai para a partida, é pouco provável, então Davi Gabriel vai para o jogo. O meio-campo com Zé Gabriel, aí Pedro Martins, tá? Pedro Martins. Aí fica a dúvida, né? Quem será esse meio armador? Ou Max, ou Iago Felipe, ou Depena. Então vamos aguardar também. E o ataque, Gustavo Maia, Gustavo Coutinho, Barleta. Essa deve ser a provável escalação do time rubro-negro para enfrentar a Fênix de Camaragibe. Já pelo lado do Retrô, deve ter Paulo Ricardo no gol, a dupla de zaga com o Yuri e o Dankler, tá? A lateral esquerda tendo ali o Luiz Henrique, tá certo? Deixa eu só refazer aqui. A lateral direita pode ter o David Júnior, no caso não, pode ter o David Júnior, porque ele não jogou na partida passada, ele sentiu e não foi para o jogo, já deve estar recuperado, ou Yuri na lateral direita. A dupla de zaga, agora sim, Dankler e o Ryan, tá? Ryan deve aparecer aqui nessa zaga, e a lateral esquerda com Luiz Henrique, camisa 6. Esse atleta é tão desequilibrado. Eu estava observando a partida dele e me parecia um pouco falta confiança nesse jogador. O meio campo com Cadi, Hadley, Diego Guerra. Ataque com Luiz, Wagner Love e Douglas Santos. Então essa deve ser a provável escalação do time do Retrô, do técnico Jamerson, para esse confronto que promete muito. Logo mais, às 4h30 da tarde, tem
esse jogo, né? Essa segunda perna aí das semifinais entre Sport e agora Retrô, repito, mais de 15 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Quem apita a partida é o senhor Rodrigo Pereira, que apitou no meio de semana Corinthians e Atlético Paranaense, no caso Atlético Paranaense e Corinthians, uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Ele será auxiliado por Humberto Martins e Fernando Antônio. Quarto árbitro é o Diogo Fernando. Já o VAR será o José Washington, o homem do VAR, auxiliado por o AVAR, no caso, né? Francisco Chaves. E tem também o observador de VAR, que é o Eric Bandeira, ou seja, já está definida, está escalada essa arbitragem para esse duelo de logo mais tem Sport e Retrô. Antes de eu encerrar aqui as informações do esporte, já passei aqui para a escalação, já passei a arbitragem, mas a notícia da semana foi essa saída do Matheus, né? Do Fábio Matheus. Está bem avançada essa negociação e ele deve de fato jogar no Cuiabá. Na realidade já foi anunciado, salvo engano. Vou até procurar aqui nas redes sociais do Cuiabá para ter a certeza. Mas o que é que chamou a atenção mesmo, gente? É que essa negociação do Fábio Matheus tem aí um envolvimento do famoso Matheus Alexandre. Ou seja, o Sport fez essa negociação para pagar a dívida que tem com o Cuiabá, que tem um presidente que não alisa, né? Não alisa mesmo. E tudo indica que o Fábio Matheus, de fato, vai jogar no Cuiabá. Vai defender as cores ali do Cuiabá na segunda divisão. Agora, veja o prejuízo do Sport, né? Porque, veja, o atleta tem contrato com o Sport até o fim do ano. O Matheus Alexandre foi contratado ano passado por 1,5 milhões de dólares. Que dá cerca ali de 10 milhões de 9 milhões e um quebradinho. E aí tem uma dívida aí dentro, né? É o que é que fez o Sport. Vamos negociar aqui com o Fábio Matheus. Ele já falou que não quer continuar aqui no Sport. Beleza, a gente empresta ele lá para o Cuiabá e renegocia, tá? Renegocia a dívida que temos com o Fábio Matheus. Ou com o Matheus Alexandre, envolvendo o nosso ativo, que é o Fábio Matheus. Então vamos aguardar aí, tá, gente? Mas assim, vai quitar uma parte, né? Porque 9 milhões, o Sport pagou um pedacinho de nada e tem muito dinheiro para pagar ainda. E envolvendo o Fábio Matheus, talvez o Sport ainda fique com dívida. Mas de qualquer maneira, está buscando aí, de alguma forma, utilizar o seu ativo, que já falou que não quer ficar no Sport. Por quê? Só Deus sabe. Mas não quer ficar no Sport. Por muito pouco, ele não foi parar lá no Remo. Tava tudo certo, tudo bem encaminhado, a grana era boa. Aí o executivo lá, o Marcos Braz, é Marco ou é Marcos? Creo que é Marcos Braz. Ele acabou saindo e aí melou a negociação envolvendo o Fábio Matheus. Mas de qualquer maneira, o Sport está buscando renegociar, buscando resolver esses problemas que a antiga gestão deixou. Tá? É bom a gente ressaltar isso aqui. A antiga gestão deixou o Sport na merda. E aí essa gestão está, de alguma maneira, desarmando essas bombas. E aí é um passo importante. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, e comenta muito esse conteúdo. Amanhã, nesse canal, tem pré-jogo do clássico, meu amigo. É cacete. Tem Náutico e Santa Cruz e a gente vai trazer um pré-jogo bem legal também aqui no nosso canal, também. É amanhã. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. E não esqueça de deixar seu like, é importante, tá bom? E comenta aí, dá sua opinião sobre o nosso conteúdo. Valeu, galera. Um abraço.